Você vai à praia para relaxar, sentir o sol, o vento, o mar. Mas e se, ao invés de paz, o oceano trouxer algo que você jamais esperaria? Cruzes gigantes, criaturas abissais, artefatos da guerra. O que o mar esconde é tão impressionante quanto assustador. Hoje, você vai conhecer 18 coisas absolutamente bizarras que já surgiram em praias pelo mundo. E no final, talvez você pense duas vezes antes de andar descalço pela areia. A cruz gigante de Fort Lauderdale. Imagine caminhar pela praia, o sol alto, as ondas calmas, e de repente, lá está, uma cruz gigante, coberta de cracas, deitada de lado em areia. Foi exatamente isso que aconteceu em Fort Lauderdale, Flórida, em 2019. A cruz tinha quase 3 metros de altura e parecia saída diretamente de um naufrágio antigo. Seu aspecto era bruto, misterioso, lascas de madeira apodrecida, barnacles se agarrando como se fizessem parte dela há séculos. Ninguém sabia de onde veio. Nenhuma embarcação havia reportado peças perdidas, nenhum evento religioso recente. Mesmo assim, moradores e turistas se aproximavam dela com reverência. Uns ajoelhavam, outros choravam. O resort à beira-mar decidiu mantê-la como ponto de visitação, e ali ela permanece, desafiando explicações. Foi um milagre? Coincidência? Ou apenas um pedaço de madeira perdido no oceano? Até hoje, ninguém conseguiu provar sua origem. Mas há quem diga que cruzes não aparecem por acaso. E quando o mar traz algo assim até nós, talvez o melhor seja parar e escutar o que ele está tentando dizer. Bomba da Segunda Guerra, em St. Pete Beach. Imagine caminhar pela praia em um fim de tarde tranquilo, quando você nota algo estranho na areia. Um cilindro metálico corroído, coberto de algas e limo. Um turista em St. Pete Beach, Flórida, viveu exatamente essa cena em 2015. Ao se aproximar, ele teve a sabedoria de não tocar. Ainda bem, autoridades foram acionadas. Em poucas horas, o local estava cercado. Esquadrão, antibombas, evacuação de residências próximas, equipes técnicas. O veredito foi assustador. Aquilo era uma bomba da Segunda Guerra Mundial, uma photo-flash bomb, usada por aviões para iluminar áreas durante ataques noturnos, ainda ativa, ainda perigosa. Militares cavaram trincheiras ao redor e a detonaram ali mesmo com segurança. Mas o susto ficou. Descobriu-se que, após o fim da guerra, milhares de bombas como essa foram simplesmente jogadas no oceano, no Golfo do México, inclusive. O mar engole, o mar devolve. A lição foi clara: nunca subestime o que pode emergir das profundezas. Às vezes o passado está apenas esperando para explodir de volta à superfície, literalmente. A esfera misteriosa do Japão. Em fevereiro de 2023, uma praia tranquila em Hamamatsu, Japão, se tornou o centro de especulações globais. Uma esfera metálica enorme, de aparência industrial, surgiu encalhada na areia, alaranjada pela ferrugem, com cerca de 1,5 metros de diâmetro. Ela parecia algo saído de um filme de ficção científica. Não havia marcações, estava selada. Era pesada, mas oca. A polícia local isolou a área. Equipes antibombas inspecionaram a esfera, e enquanto o Japão se perguntava o que era aquilo, a internet já tinha decidido: cápsula alienígena, ou espiã, ou um artefato perdido de outro tempo. Mas não era nada disso. Provavelmente, tratava-se de uma boia industrial usada em navios cargueiros. A explicação oficial foi tão mundana que muitos preferiram não acreditar. Afinal, como algo tão cinematográfico podia ser tão comum? A dúvida ainda paira. Quem colocou aquilo no mar? De onde veio? E por que exatamente ali? Até hoje ninguém assumiu propriedade da esfera. E como acontece com todo bom mistério, o silêncio acaba sendo parte da resposta.
Os dragões azuis do Texas. Eles parecem criaturas de um conto de fadas aquático, minúsculos, com tons prateados e azul elétrico, e uma forma que lembra asas ou cristas de um dragão mitológico. Mas esses dragões são reais e perigosos. Em 2020 começaram a aparecer em Padre Island, Texas, chamados de glaucos atlânticos ou dragões azuis. Esses moluscos flutuam ao sabor das correntes oceânicas. Alimentam-se de águas vivas, inclusive da temida caravela portuguesa. Mas o mais impressionante, eles armazenam o veneno da presa em seu próprio corpo e depois usam esse veneno como arma defensiva. Toque um desses por engano e você pode sentir queimaduras severas. E por serem tão pequenos, cerca de 3 centímetros, são facilmente confundidos com objetos inofensivos. Muitos turistas tentaram pegá-los, alguns até colocaram nas mãos das crianças. Um erro quase fatal. O mar é mestre em esconder beleza sob perigo. Os dragões azuis são uma prova viva disso. Encantadores, raros, mas letais. Um lembrete para nunca subestimar o que parece frágil, especialmente quando vem do oceano. O peixe pescador de San Diego. Imagine estar na praia e encontrar o que parece ser um monstro vindo das profundezas. Foi exatamente o que aconteceu em San Diego quando um peixe pescador, também conhecido como peixe-anel, foi encontrado na areia, intacto e assustador. Essa criatura é típica das regiões mais profundas do oceano, onde a luz solar nunca chega. Vive a mais de 1.000 metros abaixo da superfície. Seu corpo é escuro, seus olhos são grandes e vazios, mas o que realmente chama a atenção é aquela haste saindo da cabeça, com uma ponta luminosa, uma isca biológica usada para atrair presas em meio à escuridão. Com dentes afiados e uma boca capaz de engolir animais maiores do que ele mesmo, o peixe espadarte é um predador implacável das trevas. Vê-lo em terra firme é extremamente raro, e ao ser encontrado em perfeitas condições, cientistas e curiosos correram para documentar. Ninguém sabe ao certo por que ele apareceu ali. Correntes profundas, mudanças climáticas, talvez o oceano esteja revelando mais do que queremos ver, ou talvez essa criatura apenas errou o caminho. Mas uma coisa é certa, o fundo do mar é um lugar que ainda mal começamos a entender. Monstro cabeludo, nas Filipinas. Em uma manhã abafada nas Filipinas, moradores da costa foram surpreendidos por algo inusitado. Um enorme amontoado branco, peludo, que boiava até a areia como uma entidade misteriosa. Pesando mais de 2 toneladas, com quase 6 metros de comprimento, o que muitos chamaram de monstro marinho, viralizou nas redes sociais em questão de horas. As suposições foram muitas. Alienígena? Criatura não identificada? Um animal extinto? Alguns de forma cômica. Até sugeriram um cachorro gigante molhado. Mas especialistas não demoraram para identificar. Tratava-se do cadáver em decomposição de uma baleia. Durante o processo de decomposição na água, os tecidos das baleias se desfazem de forma desigual. Partes se tornam fibrosas, semelhantes a pelos, enquanto gases internos distorcem completamente o formato original. É assim que uma baleia vira um monstro cabeludo. O caso viralizou, não só pela aparência, mas pela forma como ele nos lembra da nossa ignorância diante do mar. Mesmo animais conhecidos, quando submetidos à força do tempo e do oceano, podem se transformar em enigmas visuais que nos assustam e fascinam ao mesmo tempo. A criatura Fanged do Texas. Você está caminhando pela praia e vê algo na areia. Parece uma cabeça, tem dentes, tem formas bizarras, mas não tem corpo. Assim foi descrita a cena em Bolívar Península, no Texas, onde moradores encontraram o que muitos chamaram de criatura fanged, uma estrutura com dentes afiados e partes assimétricas cobertas de areia. As fotos foram compartilhadas em grupos online, com títulos como Alienígena,
criatura mutante e até monstro do Golfo do México. A aparência causava desconforto, franjados nas laterais, dentes pontiagudos, ausência de olhos, realmente parecia algo saído de um filme de terror. Especialistas do Departamento de Vida Selvagem do Texas foram chamados. A explicação? Aquilo era parte da cabeça de um peixe esportivo, provavelmente uma cavala ou barracuda, já fileteada. Os franjados eram guelras e os dentes... Bem, esses peixes realmente têm dentição agressiva. Mais uma vez, o mar havia nos pregado uma peça visual. A lição, fora de contexto, até o mais comum dos peixes pode parecer uma aberração. E no fundo, talvez sejamos nós que estamos despreparados para enxergar o que é natural em sua forma mais crua. A criatura de Bondi Beach, Austrália. Drew Lambert saiu para sua corrida matinal em Bondi Beach, uma das praias mais famosas da Austrália. Sol, ondas, silêncio. Até que algo na areia chamou sua atenção. Era uma carcaça, mas não uma qualquer. Tinha lábios carnudos, olhos fundos e uma pele que lembrava borracha queimada. Ele filmou, fotografou e publicou nas redes. Em minutos, a internet fervia com especulações. Seria um híbrido marinho-humano? Um animal pré-histórico? Ou uma fraude proposital? Drew achava que fosse um tubarão coveiro em decomposição. Especialistas analisaram a estrutura e confirmaram: sim, era um tubarão. A aparência humanoide era resultado do inchaço dos tecidos internos e da exposição prolongada ao sol. O que mais assustou não foi a criatura em si, mas como nossos cérebros se apressam em encontrar padrões familiares, até mesmo em carcaças em decomposição. Ver lábios humanos em um tubarão morto é, no fim, reflexo de como somos fascinados e facilmente enganados pela mistura entre o natural e o bizarro. A sereia de Norfolk, Inglaterra. Era um dia nublado quando moradores da praia de Great Yarmouth encontraram algo que parecia saído direto da mitologia. Uma criatura com torso humanoide, pele rugada e uma longa cauda de peixe, seca e esbranquiçada. A notícia? Encontraram uma sereia morta. Explodiu nas redes. Fotos mostravam uma figura assustadora, com costelas visíveis, cabelos emaranhados e uma expressão quase humana. Mas havia algo estranho demais. A pose era teatral, o corpo montado com perfeição grotesca. Logo, investigações revelaram: era uma criação artesanal. O autor era um artista local especializado em figuras de horror. Em seu perfil, ele postava tutoriais sobre como construir corpos falsos, esculpir ossos e manipular carne sintética. Era uma sereia, sim, mas feita para assustar. E conseguiu. Apesar de ser uma fraude, o caso revelou algo fascinante: o quanto ainda desejamos acreditar no mítico. Mesmo em tempos de ciência e ceticismo, a ideia de encontrar uma sereia morta desperta algo primal, medo e fascínio, misturados como sal e sangue no oceano. Criatura gigante em Acapulco, México. Na paradisíaca Bonfil Beach, em Acapulco, banhistas presenciaram algo que não veriam nem em filmes. Uma massa gigante, com textura gelatinosa, coloração branca e forma indefinida, foi trazida pelas ondas até a areia. O corpo tinha cerca de 4 metros de comprimento. Nenhum odor forte, o que indicava que a criatura havia morrido há pouco tempo. Ninguém sabia o que era. Autoridades locais isolaram a área. Uns disseram ser uma lula colossal, outros uma baleia anã. Alguns juraram que era algo que não conheciam, e talvez não fosse. O corpo se desfez rapidamente, sem chance para a coleta de amostras precisas, e, como acontece com muitos mistérios do oceano, ele desapareceu com a maré. Até hoje, ninguém sabe exatamente qual espécie era. A suposição mais aceita? Um animal marinho ferido por redes ou colisões, que morreu
e foi parcialmente comido antes de chegar à praia. Mas o mistério permanece. Por que estava tão inteiro? Por que ninguém o identificou com certeza? E por que, apesar da ciência moderna, ainda existem criaturas que nos deixam completamente perdidos quando chegam à Terra? O monstro de Montauk, Nova York. Em 2008, a imagem de um cadáver estranho surgiu na internet. Pele clara, dentes visíveis, olhos afundados e um corpo inchado, quase sem pelos. Foi encontrado em Montauk, Long Island, Nova York. Bastou uma foto para o mundo todo começar a especular. Criatura genética? Experimento militar? Alienígena? As teorias ganharam força porque Montauk é vizinha da Plum Island, local de um antigo centro de pesquisas sobre doenças animais. Muita gente achava que aquilo era uma criação que escapou do laboratório. Outros diziam ser um guaxinim inchado e sem pelos. Mas a verdade é que ninguém conseguiu dar uma resposta definitiva. O corpo desapareceu misteriosamente antes que especialistas pudessem analisá-lo. Nenhum laudo, nenhuma confirmação. O monstro de Montauk virou uma lenda urbana moderna, um lembrete do quanto precisamos de pouco para acreditar no impossível, especialmente quando o mar, o lugar mais inexplorado da Terra, traz algo bizarro à tona e o desaparece sem explicação. Isso não é só sobre um corpo estranho, é sobre o medo de que talvez existam criaturas que não conhecemos, mas que estão mais perto do que imaginamos. A criatura marinha de 15 metros na Indonésia. Em 2017, moradores da ilha de Serão, na Indonésia, se depararam com um espetáculo grotesco. Um corpo marrom avermelhado, em decomposição, de aproximadamente 15 metros, boiando perto da praia. Era enorme, coberto de carne esbranquiçada e com partes expostas que lembravam tentáculos. Ao se aproximarem, o cheiro era insuportável, mas a curiosidade foi maior. O boato de que se tratava de uma criatura desconhecida do fundo do mar se espalhou rapidamente. Ninguém reconhecia o animal e a aparência não batia com nenhuma espécie típica da região. Biólogos marinhos foram chamados. Depois de análises preliminares, chegaram à conclusão de que era uma baleia, provavelmente uma jubarte, em estado avançado de decomposição. A estrutura óssea, os pedaços expostos e o formato distorcido explicavam o aspecto alienígena. Mesmo com a explicação científica, a impressão ficou, porque aquele corpo não parecia uma baleia, parecia um aviso de que o mar guarda criaturas que, quando morrem e emergem, continuam a nos assustar, e de que até os seres conhecidos podem se transformar em pesadelos visuais quando distorcidos pelas forças naturais do oceano. O navio fantasma de Ponta Vedra, Flórida. Em 2018, um pedaço enorme de madeira, cravejado de cracas e coberto por camadas de sal, apareceu na praia de Ponta Vedra, Flórida. Mas não era só madeira à deriva. Era um navio, ou, ao menos, parte dele. Com quase 15 metros de comprimento, a embarcação tinha características inconfundíveis. Casco feito com encaixes manuais, pregos forjados, numerais romanos entalhados nas vigas. Pesquisadores sugeriram que o navio datava do século XVIII, um fragmento de uma nau mercante ou exploradora. Durante dias, arqueólogos e curiosos estudaram cada detalhe, fotografaram, mediram, compararam com registros históricos. Mas, como acontece com muitos mistérios do mar, ele não ficou ali para sempre. A maré levou de volta
o que havia trazido. Hoje, apenas os registros fotográficos e alguns dados colhidos permanecem. O navio virou uma cápsula do tempo, uma lembrança de que o oceano é uma máquina de preservação e destruição, e que de tempos em tempos ele revela histórias que estavam adormecidas há séculos, apenas esperando a hora certa para emergir. O encontro com o gigante em Massachusetts. Em 2022, um grupo de amigos navegava tranquilamente ao largo da costa de Massachusetts, quando algo colossal surgiu ao lado do barco. Uma sombra gigantesca se movia sob a superfície, e então ela emergiu. Era um tubarão-baleia? Um monstro marinho? Não. Era um tubarão de boca aberta, também conhecido como Basking Shark, com até 12 metros de comprimento e uma boca do tamanho de um sofá. Essa espécie é a segunda maior do mundo. Apesar da aparência aterradora, é completamente inofensivo, alimenta-se apenas de plâncton. Mas ver um ser desses nadando a centímetros do seu barco, olhos fixos e mandíbula escancarada, é o tipo de experiência que marca para sempre. As imagens captadas por drone viralizaram e, por um momento, muitos chegaram a afirmar: é o megalodonte, o famoso tubarão pré-histórico que viveria, segundo teóricos, escondido nas profundezas, mas especialistas rapidamente descartaram. O animal era um Basking Shark saudável, provavelmente curioso com a embarcação. Mesmo assim, o susto foi real, porque o medo às vezes não vem do perigo, vem do tamanho. E essa criatura, mesmo sendo pacífica, faz você se sentir pequeno, muito pequeno. O gigante serpentino do Pacífico, Orefish, na Califórnia. Em 2013, as praias da Califórnia receberam uma visita inesperada. Não uma, mas duas criaturas abissais que raramente são vistas com vida. Os impressionantes Orefish, também conhecidos como reis dos arenques. O primeiro foi encontrado em Catalina Island, um peixe prateado, com corpo serpentiforme e cerca de 5 metros de comprimento. Dias depois, outro exemplar ainda maior apareceu na costa. Era como se as profundezas do oceano estivessem cuspindo seus segredos à superfície. Esses peixes vivem a mais de 1.000 metros de profundidade, longe dos olhos humanos. Com seus longos corpos ondulantes, olhos grandes e cristas vermelhas, foram por séculos confundidos com monstros marinhos, alimentando lendas e mapas náuticos. No Japão, o Orefish é considerado um presságio de terremotos submarinos, e sua aparição provocou apreensão. Cientistas, porém, acreditam que os peixes foram mortos por correntes anormais ou eventos sísmicos de menor escala. Ver esses animais fora do oceano profundo é quase como encontrar um dragão marinho de carne e osso. Suas aparições geram mais do que curiosidade. Despertam uma sensação ancestral de que o mar, mesmo hoje, ainda guarda segredos maiores do que imaginamos. Peixe pré-histórico da Nova Jersey. Em 2022, uma corredora em Island Beach State Park, Nova Jersey, viu algo estranho à beira da água. Um peixe grande, com couro espesso, focinho comprido e placas ósseas. Morto, mas imponente. Era um esturjão do Atlântico. Esse peixe já nadava nos oceanos na era dos dinossauros. Literalmente. É uma espécie pré-histórica que sobreviveu há milhões de anos, mas quase foi extinta pelos humanos. Hoje é extremamente raro encontrar um. Esse espécime tinha quase 2 metros e foi identificado por especialistas como parte dos últimos sobreviventes da espécie, uma relíquia viva, agora morta. O encontro gerou uma mistura de emoções: fascínio, culpa, curiosidade. Ver algo tão antigo
que resistiu a extinções em massa. Morrer ali, por causas desconhecidas, foi um lembrete doloroso do impacto humano nos ecossistemas. O corpo foi levado por biólogos para estudo, mas a imagem dele, estendido na areia, imóvel, era mais do que um alerta ecológico. Era como encontrar um fóssil ainda fresco, um bilhete do passado deixado no presente que talvez não se repita no futuro. O gigante abissal da Nova Zelândia. Em uma manhã cinzenta em 2021, moradores de uma vila costeira na Nova Zelândia encontraram uma criatura bizarra na areia. Era um tubarão de olho grande, Big Eye Thresher Shark, um animal que raramente é visto, pois vive nas profundezas tropicais do oceano. Com cauda imensa, olhos desproporcionais e corpo aerodinâmico, ele parecia mais uma construção alienígena do que um peixe. Seus olhos enormes evoluíram para captar mínimos traços de luz nas zonas abissais. Sua cauda serve como chicote para atordoar peixes antes de engoli-los inteiros. Ver um desses na praia é como encontrar uma criatura de outro mundo. Cientistas acreditam que ele pode ter morrido em redes de pesca profunda e sido levado pelas correntes. Mas sua aparência, intacta, e o fato de estar ali ao alcance de todos, causou espanto e uma ponta de medo. Porque, se criaturas tão raras estão vindo à tona, o que mais está subindo das profundezas? O Mar de Gosma Verde, na China. Em 2010, banhistas na cidade de Qingdao, China, foram surpreendidos por uma visão surreal. O mar havia se transformado em um tapete verde fluorescente, literalmente. Por mais de 150 quilômetros quadrados, algas cobririam tudo, da costa ao horizonte. Esse fenômeno, conhecido como maré verde, é causado por uma explosão de algas enteromorfa prolifera, que se alimentam do excesso de nutrientes na água, em grande parte causados pela poluição humana. O resultado? Um mar coberto por uma espuma densa, fétida, escorregadia, que afastou turistas e assustou autoridades. O governo mobilizou mais de 60 barcos e centenas de trabalhadores para limpar a costa. As algas foram retiradas em toneladas e convertidas em fertilizante ou ração. Mas o estrago à imagem turística e ao ecossistema foi gigantesco. A cena parecia bonita à distância, como um gramado, cobrindo o oceano, mas ao se aproximar, o cheiro era nauseante, a textura era viscosa e a mensagem era clara. A natureza reage ao desequilíbrio, e às vezes essa reação é feia, estranha e impossível de ignorar. E aí, qual dessas aparições te deixou mais arrepiado? Qual delas você nunca mais vai conseguir tirar da cabeça? O oceano continua sendo um mistério, um mundo inteiro ainda desconhecido. E às vezes ele nos mostra um pedacinho do que guarda lá no fundo. Se gostou dessa viagem pelas profundezas, curta, compartilhe e comente. Qual dessas criaturas você sonharia? Ou teria um pesadelo? Se quiser, posso organizar tudo isso em um PDF ou roteiro para gravação. Deseja que eu monte isso para você?